Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Follow Jesus Podcast, podcast que tem como missão não só te apresentar, mas também te auxiliar a viver de verdade o Evangelho de Jesus. E você pode estar se perguntando, né? Eu chego já assim falando em ajudar e auxiliar. Não, gente, eu não cheguei aqui voando, não tem nenhuma asa embaixo da mesa. Eu sou ser humano igual a vocês, mas nós temos um trato e eu vou cumprir com esse acordo, ok? Nós vamos tentar até o final oferecer o melhor possível para vocês e com isso vamos aprender juntos também. Eu não tô aqui sozinho, graças a Deus, porque senão ia ser muito estranho ficar falando com a câmera o tempo todo. Eu acho que eu não conseguiria. Tiagão, e aí, mano, como é que tá? Manda um salve pra galera. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E é isso aí. Hoje eu vou falar menos. Avash, espera. Fechou? Everton, tudo certo, mano? Tudo certo, irmão. Boa noite pessoal de casa que tá nos assistindo e acompanhando nas redes sociais também. Hoje vai ser um dia bacana. Vai ser um dia bacana. Hoje vai ser um dia bacana. Bem bacana. É isso aí. Gente, 2 recados importantes. Não posso deixar de falar. O primeiro, até o presente momento, eu tava dando uma olhada aqui, o nosso canal tá com 28 inscritos. Bora, galera. Bora. Vamos lá no YouTube, vamos se inscrever, vamos ativar o sininho, vamos seguir a gente nas redes sociais lá, Spotify, X, tudo isso aí, que eu sempre esqueço todas elas. TikTok, Instagram, Facebook, tudo isso nós estamos em todas, que é pra gente tá realmente entregando esse conteúdo pra vocês e vamos lá, pessoal. Ajuda a gente aí que a gente vai conseguir trocar essas experiências que eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Tem nos abençoado e vai abençoar também a sua vida. E o segundo recado, óbvio, nós falamos aqui do QI Produções. Gente, é assim, ó. Estúdio top, local top, qualidade top, preço justo, o pessoal da equipe aqui é top. Então, assim, ó, eu não vou nem ficar falando muito. Nós vamos colocar lá no link. Vamos colocar o link na descrição. E hoje eu tô naquela pegada. Eu tô experimentando e tô vendo que o serviço é de qualidade. Então, não adianta eu ficar muito te falando. Vem você, experimenta também. E depois, se eu tiver errado, você me fala que a gente conversa. Mas eu já sei que tá sossegado. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Inclusive, um adendo aqui. Eu não sei se os episódios vão ao ar na sequência que a gente tá gravando. Mas hoje vai ser a nossa 3ª gravação. Ou seja, já tem 2 episódios que já foram gravados, já foram editados. E a edição foi toda o pessoal da QI Produções quem fez. Que vai ficou lá, top também. assiste os episódios, depois você me fala se ficou bom ou se não ficou. Fechou? Se for assistir, já curte e compartilha, né? Não esquece disso. Isso aí. Muito bom, garoto. Essa era a deixa, entendeu? É isso aí. Nem saiu. Deu certo, galera. Deu certo. Gatilho ativado com sucesso. Tô brincando, pessoal. Gente, tô empolgado hoje. Tô feliz, como sempre. É mais um episódio que a gente vai se conhecer um pouquinho melhor. E hoje é a vez desse cara que tem se tornado um amigo. Desse cara que foi e continua sendo um presente de Deus pra minha vida. Desse cara que futuramente vocês vão entender, eu já conhecia e nem me lembrava direito, é uma história muito doida. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais o nosso amigo, como diz o Thiago, como é que é? O Pantera Negra do marketing. esse é o cara, gente. O homem das mídias. O homem é bom. O homem é bom. O cara é fera. Everton Murilo. E aí, mano? Cara, que primeiro queria reafirmar aqui a satisfação que é estar do lado de 2 caras que me inspiram muito todos os dias, né? Eu não canso de dizer isso. Sou muito grato pela vida de vocês, por caminhar com vocês. Aprendo diariamente muito, né? E tenho certeza que Jesus não uniu os nossos propósitos à toa. Eu sei que vão surgir muitos frutos aí dessa parceria e união. Hoje é o dia de contar um pouco, então, sobre a minha história. Isso aí. Por onde que eu começo, gente? Era bom que fosse do início. Começar pelo final vai ficar um pouco estranho. Assim, sugestões. Se a tua vida fosse a Bíblia, seria Gênesis 1 agora. Então. Muito bom, cara, muito bom. Então, cara, a minha história ela começa lá atrás com a minha bisavó, que é difícil, cara. Eu vou tentar não me emocionar aqui, porque toda vez que eu lembro da minha bisavó,
eu fico muito emocionado, cara. E minha bisavó ela partiu em 99, 98 ou 99, não me recordo exatamente. Mas antes disso, ela participou de muitas batalhas, tanto pela minha vida quanto pela vida do meu pai, cara. E é aquele filme que todo mundo com certeza já assistiu, aquele Quarto de Guerra. Sei. Eu lembro muito da minha bisa. E ela me apresentou quando eu era pequeno, quando eu era criança, na igreja. E orava muito por mim e pela vida do meu pai também. Então, tudo se inicia lá de trás, né? O tempo passou, o meu pai foi alcançado, primeiramente, através lógico, né, da disponibilidade dela. Jesus usou a vida dela para alcançar a vida do meu pai, e ele se converteu. E aí passou um tempo, foi se aperfeiçoando, foi se aprofundando mais, recebeu a oportunidade de virar pastor da igreja local ali do nosso bairro, do Monte Cristo. Legal. Fez um trabalho excelentíssimo. Deus usou meu pai ali assim de uma forma muito linda, de uma forma que eu me recordo. E ali eu comecei a ter os primeiros contatos, como o Thiago disse lá no último episódio. Eu comecei a ter um contato assim com escola dominical, participar dos cultos e tudo mais. Só que não tinha uma certa profundidade, não tinha uma certa... Na verdade, não tinha a entrega que era necessária, né? Aquela entrega que a gente procura ter hoje, né? E aí o tempo foi passando e tudo mais. E o meu pai, cara, cada vez mais orando pela minha vida, eu acompanhando ele ali. E aí ele me inseriu no grupo de louvor lá da igreja. E aí eu participava, assim, tipo, eu adorava. Era uma coisa que eu gostava muito. E dali foi o primeiro contato que eu tive com a música, né? Depois, um pouquinho mais pra frente, vocês vão entender. E aí, passando o tempo, o pai foi morar pro Rio Grande do Sul. E isso eu já tinha uns de 13 para 14 anos. Meu pai era policial, aí se aposentou, foi morar no Rio Grande do Sul. E aí ele foi transferido, ele recebeu uma oportunidade para ser pastor, para pastorear lá numa igreja no Rio Grande do Sul. E Deus usou ele de uma forma muito linda também lá. Foi muito bacana a passagem do pai lá pelo Rio Grande do Sul. E aí eu já estava meio que naquela fase de adolescente e tal. Sim. Conhecendo, como o Thiago mencionou no último episódio, a gente vem de comunidade lá do Monte Cristo, né? E é um ambiente que ele é propício, cara. Existem pessoas ótimas naquele lugar. Eu amo aquele lugar, amo a vida das pessoas, dos amigos que eu construí lá, da família que eu tenho lá também. Mas é um local que, infelizmente, ele te dá fácil acesso a coisas, né? A coisas erradas, no caso, né? E ali eu comecei a ter o primeiro contato com a galera ali. Fui conhecendo amigos que já estavam num caminho errado, num caminho mais avançado ali, para um caminhozinho torto. E a gente vai tendo conhecimento de tudo que vai acontecendo, né? Isso, com 13, 14 anos ali, o cara já começa a se envolver com umas coisas, graças a Deus, assim, lance de roubar, de matar. Nunca fiz isso, graças a Deus, Senhor. Mas, cara, comecei a me envolver com bebida, com droga, e é uma coisa assim que eu fico pensando, né? Chega um certo momento da nossa vida que a gente para e pensa: por que é que eu experimentei aquilo ali? Por que é que eu quis aquilo ali? E aí eu comecei a refletir muito nisso nessa época. E eu tinha muitas feridas, assim, muitos conflitos que aconteceram na minha família. Minha família veio, na verdade, totalmente desestruturada, zero estrutura, né? Briga com pai, com mãe, irmãos, né? Tudo acontecendo. E ali, tudo que ia acontecendo ao redor, os problemas de família, os problemas sociais ali da nossa comunidade, foram gerando coisas assim na minha cabeça, coisas na qual eu ficava me perguntando, cara, por que acontecem essas coisas assim e tal? Por que a minha família é toda errada? Por que minha mãe e meu pai não puderam ter uma vida legal e tal? Eu me culpava, falava assim, cara,
meu pai e minha mãe tiveram condição de preparar um futuro para mim, para os meus irmãos, e não fizeram isso. E eu ficava me perguntando, e as responsabilidades começaram a aumentar, e aquela pressão, até que chegou um momento em que eu conheci a música de verdade. E eu achei ali uma válvula de escape para todos esses problemas. Todos os problemas que eu tinha, problema com família, problema com amigos, problema com os pais ali, eu descontava tudo na música, cara. Tudo na música. E eu ia lá para... O Alisson vai se recordar que é lá do mesmo local onde o Alisson cresceu, lá na famosa Grota. Na Grota. E o meu tio, ele tinha uma banda de reggae na época, né? E eu ficava lá no quartinho incomodando ele. Ele sempre que tinha ensaio, o tio Ricardo ia lá, mandar um beijão pra ele. Tio Ricardo, te amo, cara. Me ensinou muita coisa dentro da música, educação, a saber chegar, a saber sair, enfim. E ali eu tive esse contato, assistindo os ensaios da banda do tio Ricardo e tal. E aí fui me aprofundando um pouco mais, cara. E aí conheci a galera do pagode. Mas então a música foi o que te fez furar a bolha, vamos dizer assim. Sim. Daquele ciclo onde a gente cresceu. Porque hoje a gente percebe que ali, se a gente olha, tipo, a perspectiva de vida da galera já é muito travada, né? Tipo assim, Sim. Eu cresci aqui, vou morrer aqui, minha vida é isso aqui, eu não tenho como melhorar, como mudar. A tendência é que você fique ali, né? Aquela se torna um mundo pra pessoa e, tipo, é isso aqui. Minha vida vai acabar nisso daqui. E a música foi, tipo, algo que te fez... A música, cara, foi algo que realmente furou a bolha. Aquela visão de, tipo, só aquele local, só a minha comunidade. Eu até então não tinha conhecido outros lugares. E aí, através da música, eu comecei a conhecer outros lugares, outros padrões de vida que eu nunca tinha enxergado na minha vida, nunca tinha participado, nunca tinha visto. E até então, o que faria eu furar essa bolha era o desejo de ser arquiteto, cara. Olha só. Eu queria muito ser arquiteto e eu cheguei a estudar 2 semestres de arquitetura e urbanismo. E eu sempre gostei muito de desenhar, de arte. Na verdade, a minha família toda sempre foi muito envolvida com arte, né? E aí a gente já vinha naquela pegada. Ou música ou a arte ali da arquitetura, né? E aí quando eu comecei a gostar assim da parada da arquitetura e tal, a galera do pagode veio, me abraçou e falou: "Ei, irmão, vem pra cá, aqui tu vai ser mais feliz, cara. Aqui tu vai ser mais feliz." E eu realmente peguei um gosto assim, cara, foi amor à primeira vista, assim, com a música, porque eu lembro que nessa época ali, aí eu já tava com 18 para 19 e eu fui pro quartel, pra Marinha. Era um desejo também de ser militar, mas das Forças Armadas, não da PM. Eu não queria seguir como o meu pai. E o meu pai sempre me deixou muito livre, assim. Ele sempre falava, cara... um dia eu até comentei com ele, falei: "Pai, eu tô pensando na PM." Ele falou: "Cara, não faz isso, não. Não faz isso. Vai fazer qualquer coisa, menos ser polícia, que meu coração não vai aguentar." E aí eu fui pro quartel, eu fui pra Marinha. E na Marinha, cara, foi muito louco, porque foi uma fase, assim, que eu curti demais. Apesar de eu ter sido muito louco dentro do quartel, cara. Muito louco. Pra vocês terem noção, pra galera de casa ter noção, eu pulava o muro do quartel, cara. Isso aqui hoje até, se alguns dos meus comandantes assistirem isso... Cuidado que tu ainda tá na reserva, filho. Cuidado. Vai derrubar se algum deles assistir isso aqui, eu peço perdão pra vocês hoje, cara, de coração, tá? Ufa. Cara, porque... Esse episódio vai só pros melhores amigos ali no Instagram, tá ligado? Não vai pra todo mundo. Eu era muito louco, cara. Eu fui um cara de, tipo assim, pular o muro do quartel em serviço e ir pro samba, cara. Caramba. Na frente do quartel tinha uma casa noturna chamada Clube do Samba. Fica ali no Estreito. Hoje é uma outra casa noturna, mas é bem na frente da Capitania dos Portos. Bem ali na 14 de julho, embaixo da Ponte Hercílio Luz ali. E era uma casa chamada Clube do Samba. Ali que eu tive o contato, assim, com a maioria dos amigos que eu construí durante a minha adolescência ali e tal. E, cara, a galera me abraçou, assim, de um jeito que eu gostei do negócio, assim. Eu falei, cara... É isso, né?
é isso aqui. É isso aqui, né? É isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu quero ser músico. E foi desse jeito, cara. Foi exatamente desse jeito. Então, o tempo foi passando e cada dia mais eu ia me aprofundando ali naquilo ali. Só que ao mesmo tempo em que eu gostava muito, em que aquilo ali, entre aspas, ele preenchia um vazio que eu tinha, né? Daquelas feridas que eu tinha. Sempre quando eu chegava em casa, tinha um outro vazio que nada mesmo preenchia, cara. E eu, conscientemente, eu já sabia o que era, cara. Isso que é o mais louco. Eu já sabia o que era. O que estava faltando. Só que eu sempre colocava na balança, eu falava assim, cara, eu sei que eu preciso voltar para onde eu saí. Mas só que eu gosto muito do que eu faço aqui fora, cara. Eu gostava muito, Thiago. Muito, muito. Eu sei. E eu conversava com os meus amigos e eu falava isso pra eles. Eu falava, cara, eu desconheço alguém que goste mais do que eu do que isso aqui, cara. Eu respirava aquilo ali, cara. Era aquilo ali que eu gostava de fazer. Mas aquilo ali, em um determinado ponto da tua vida, aquilo ali foi, tipo, o teu ganha-pão? Tipo, cara, sim. Tu saiu da Marinha, tipo, vou viver da música. Então, até obrigado por me fazer lembrar, eu acho que eu já ia pulando essa parte. Essa época da Marinha, que aí eu tinha na minha cabeça que eu queria seguir carreira e tal, e iria continuar estudando dentro do quartel. Acabou que a música falou mais alto. E aí a minha família toda veio contra mim e falou, cara, o que tu tá fazendo? Tu tá largando uma coisa que é certa pra viver de uma coisa que é incerta. E aí a música não dá futuro, principalmente aqui em Florianópolis e tudo mais. Só que eles não entendiam que o aquilo Alisson ali... sabe bem também. Nossa, como eu já ouvi isso. Eles não entendiam que aquilo ali era o que eu gostava de fazer. E lá no quartel, cara, eu passei por algumas situações em que chegou em determinado momento que eu tive que escolher ir contra os princípios que eu tinha ou ser conivente com as coisas que eu estava vendo. E eu, como fui criado numa comunidade onde não tem conversa longa, é conversa curta e direta. Irmão, não é, não é. Então eu comecei a arrumar muito conflito dentro do quartel por bater de frente com os caras, porque eu via os caras fazendo as coisas erradas e eu falava, cara, não é assim e vocês não vão me obrigar a fazer isso. E aí, cara, foi perseguição. A minha sorte foi que eu tive um comandante em que ele via o meu trabalho, porque lá dentro eu sempre fui um bom funcionário, né? Eu entendi que eu era um funcionário do quartel e que eu não era um militar, eu não me via como um militar, eu me via como um funcionário do quartel. E aí eu ganhei a oportunidade de ser piloto, eu recebi a habilitação para pilotar e a gente trabalhava em inspeção naval. É como se fosse uma blitz, só que no mar, né? A gente vai, pilota a lancha ali entre o mar, faz a visita ali nas praias, nos balneários, para verificar se está tudo ok com as embarcações e tudo mais. E ali eu vi muita coisa errada, cara, muita coisa errada mesmo. Só que eu tinha que escolher, eu tinha que ter uma escolha. E aquilo ali já não estava dando mais prazer para mim. E a música estava preenchendo demais aquelas incomodações que eu estava tendo dentro do quartel. E eu cheguei em casa e falei, mãe, vou sair do quartel, não quero mais. Meu filho, tu tá largando uma carreira certa, algo que vai te dar uma estabilidade financeira. E a única coisa que eu falei para vocês não sabem que eu passo lá dentro. Então, vocês não têm como opinar, infelizmente vocês não têm como opinar ou fazer eu mudar de ideia. E a música tem a gente comentou isso aqui. A música tem uma questão prazerosa, né? Muito, muito. Tipo, o estudo ali, tipo, tu consegue compor uma música que vai tocar o sentimento da pessoa. Sim. Tem todo esse... Então, às vezes, isso, por tu já ter um vazio e tu, tipo, acabou casando uma coisa com a outra, tipo, a sensação da música, de, cara, aquilo ali tá me completando, então eu vou... E eu comecei nessa época aí, eu comecei a arriscar um violãozinho, que aí eu aprendi com meu tio também, com o tio Ricardo, e comecei a escrever as coisas que eu... escrever música, né, a compor. E eu tinha um caderninho que eu escrevia sem colocar instrumento, no caso.
eu não sabia tocar nenhum instrumento, eu só escrevia e fazia a melodia no... Alisson vai me entender, é o nananã. Só fazia a letra ali, ia solfejando. Isso, exatamente. Depois isso aqui vai virar alguma coisa. Exato. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a tocar algum instrumento para eu poder colocar o sentimento aqui de uma forma diferente para fora. E aí aprendi, comecei a estudar um pouco de violão, aprendi e comecei a escrever. E aí eu encontrei nisso, ao aprender ali um básico, assim, bem basicão do violão, esse lance de encontrar mais prazer, de escrever um negócio que as pessoas se identificavam. E aí eu vi gente gravando as minhas músicas, eu vi gente pedindo para gravar as minhas músicas. E aí a gente formou banda, e a gente ia tocar nos locais, tipo, casa cheia, 200, 300 pessoas cantando a música que tu escreveu. Aquilo começa... E é aí que tá o perigo, porque começa a alimentar o ego do ser humano, cara. Quando a gente vê as pessoas, tipo, pô, Murilo. Aí começa, pô, o Murilo é bom, não sei o quê, aqueles tapinhas a se nas acostumar costas. com essas coisas, né? Exato, a gente se acostuma com isso, mano. É verdade, a gente se acostuma com Deixa eu isso. só dar um parênteses aqui. Tu falou agora, eu lembrei de uma experiência que eu tive. No episódio que eu contei meu testemunho, eu falei sobre o meu envolvimento com rap, né? Sempre fui muito envolvido e tal. E aí teve uma época que eu vivia muito lá na Batalha da Alfândega, lá no centro. Andava com a galera toda do rap e tal. E aí eu trabalhava com uma menina. Olha isso, eu trabalhava com uma menina que... o namorado dela era meio que um empresário, assim. Tava trazendo o MV Bill pra uma virada cultural que ia ter. Ele ia fazer um show de encerramento no centrinho da Lagoa. E aí eu brincando assim um dia no intervalo de fazer rima assim, mas brincando assim, ela falou, vou botar tu pra abrir o show do MV Bill. Falei, pô. E ela botou, mano. E aí, tipo, lógico, chamei a galera que entendia de música, eu fui junto. A gente abriu o show do MV Bill no centro da Lagoa, tipo, tinha 4.000 pessoas. E aí... Olha aquilo ali... E aí, tu falando isso, tipo, a hora que eu saí do palco, a galera vinha em mim e falava, pô, mano, que top, não sei o que. Aí, tipo, eu abraçava, ô, galera, olha só o cara lá e tal. O cara parecia... Cara, isso é... Isso é muito louco, isso mano. Vou dar só um... né? O Everton deu o ponto de vista dele, tu teu, agora eu vou dar uma experiência que eu tive. Foi o primeiro show de prefeitura que eu fiz. Cidade de Correia Pinto. Cara, loucura. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. E, pô, galera... E, assim, isso eu tô falando de um contexto onde eu fui para um show de prefeitura, mas para apresentar músicas cristãs. Então, assim, eu já sabia que eu não tava indo para um show. A equipe toda conversou, olha só, não é um show, a gente vai lá, só que a mensagem tem que ser passada. Então, tipo, tava tudo alinhado. Tudo alinhado. Aquela figurinha do WhatsApp, tudo alinhado, um monte de fio. Cara, e aconteceu esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, eu fiquei olhando, cara, que bom que eu sou quem eu sou agora. Porque se eu fosse aquela pessoa lá dos 17, 18, cara, isso me ganhava muito fácil. Muito fácil, sim. mano. Porque é tipo... É muito fácil se perder com tu isso. sente aquela satisfação, sabe? Pessoal, cara, pô, tu tocou muito, não sei o quê. Pô, tira uma foto aqui, daí... Tá, beleza. Sei lá, vai que o cara toca o mesmo instrumento que eu. Quando tu vê a noite inteira, mano, tu lá tentando assistir as outras coisas que estão acontecendo e o pessoal toda hora pedindo, mano, foto aqui, não sei o quê. Aí o batera que toca contigo na igreja, que tu conhece o cara, o pessoal atrás dele, ô, mano, dá tua baqueta aí. Daí ele foi no bag e pegou assim, não uma qualquer, aqui tu tocou, cara, que tu tocou. Deu, mano, tipo... Doideira, cara. E você percebe que isso, cara, é muito fácil. E aí o ser humano... se perder com isso, cara. O ser humano tem o ego, né, mano? Tipo, cheio de si. E, cara, isso pro cara se perder é muito fácil, muito rápido. São coisas que alimentam, cara. Alimentam um sentimento e que, de fato, assim, cara, a gente não pode ser hipócrita. Tu se sente bem com aquilo ali. Tu se sente... tô grandão agora. Saca, mano? E ali, voltando ali, a gente começou a montar o projeto. E eu comecei a ir pra rua, cara. Eu comecei a conhecer a noite, eu comecei a conhecer pessoas. Eu comecei a tocar em casa de gente muito rica. E aí eu comecei a ver aquele mundo. Eu falava assim, cara, eu nunca tinha visto isso aqui na minha vida. Eu sou lá do Monte Cristo, da Quebrada, cara. É minha favela ali. É dois mundos, e né? só. E aí a música fez isso. Ela me proporcionou isso, conhecer outras coisas. E aí fui me envolvendo, cara. Assim, a gente montou um projeto, na época... Isso foi em 2014, se eu não me engano. Ali no Monte Cristo tinha uma... Tu vai lembrar disso. Tinha uma
uma confraria, né? A galera chama de confraria hoje, de distribuidora de bebidas, a Help Bebidas. Né? Famosa Help. Help. Um abracinho pro Fernandinho. É. E aí, toda sexta-feira a gente fazia um samba ali. E a gente reunia a nossa galera ali. E aí a gente começou a criar público, nosso público. A gente começou a tocar as nossas músicas ali. E aí quando a gente viu a nossa galera tava cantando as nossas músicas ali. E isso também começou a alimentar o ego. Eu nunca fui um cara assim, tipo, mala, um cara boçal. Nunca. Eu sempre me coloquei no meu lugar. Eu sempre soube de onde eu era, de onde eu vim. Mas criavam sentimentos dentro de mim que eu comigo mesmo, quando eu tava sozinho, eu ficava assim... É isso aí. Tá entendendo, mano? Mas na frente das pessoas eu não demonstrava isso não, cara. E isso, graças a Deus, assim, eu nunca tive. Mas eu sabia o que eu tava sentindo. Que isso eu acho que é o pior de tudo. Uhum. As pessoas estão ali te vendo, mas quem tá sentindo é tu ali, né? E a gente montou esse projeto ele foi crescendo. Daqui a pouco eu fui pra uma outra banda e essa banda começou a abrir shows nacionais. Ali, meu irmão, esquece, ali foi o auge, assim, que eu comecei a viajar Santa Catarina inteira. Eu até então nunca tinha saído da região de Florianópolis. A gente começou a abrir show de bandas famosas e eu comecei a conhecer músicos famosos, artistas famosos, e a gente começou a tocar em casas noturnas grandes que tinham grandes públicos. Pra nossa galera da música aqui, a galera sempre quer montar um projeto para chegar lá tipo um palco da Stage Music, lá em Jurerê, que é um palco grande que abrange, sei lá, 15 mil pessoas, e tocar pra essa galera para ter uma banda massa, uma banda completa, entregar um show legal e ver uma galera. E a primeira vez que eu botei meu pé lá, eu fui abrir, eu lembro até hoje, foi o show dos Travessos, e eu era muito fã dos caras, a gente dividiu o camarim com eles. Quando eu entrei no camarim, que eu me deparei com o Felipe Duarte, que na época era o atual vocalista, o Rodriguinho tinha saído, entrou o Felipe Duarte. Entrou o Felipe Duarte, eu vi o Felipe Duarte assim, aí eu falei assim, caramba, olha só onde é que a música tá me trazendo. E aí, volta todo aquele sentimento de novo. Caramba, olha onde é que eu tô e tal. Acabou o show, irmão. Foi aquela loucura, a galera. Veio a produtora do show e falou assim, ó, vocês têm que vir comigo aqui, na ponta do palco, porque tem uma fila de gente pedindo pra bater foto com vocês. Aí eu falei, o quê? Bater foto com a gente? Os caras estão aí. Estão pedindo pra bater foto com vocês. Eu olhei assim, será que isso tá acontecendo mesmo? E aí eu tenho até uma foto, depois eu vou mostrar pra vocês, que a gente tá na rampa da pista da stage, assim, pra ir pro palco. E eu, nesse dia, eu tava tão eufórico que eu bebi até dizer chega. Até dizer chega. E assim, outro ponto que eu, entre aspas, pra mim era positivo, era que eu bebia muito e para os outros eu não demonstrava que eu tava muito louco. Mas eu, por dentro, eu sabia que eu tava muito louco. E na época, o nosso diretor musical, ele jogou na Videofone, no nosso retorno, a introdução da música. Tinha que cantar a primeira música e eu que ia abrir essa música. Aí ele falou assim, é tal música. E eu na rampa, muito louco, esqueci da música, mano, da letra da música. E aí os caras, ele falou no fone e automaticamente eu comecei a rir. Aí os caras já me olharam e falaram, pô, o Murilo tá muito louco, pô. Ele tá muito doido agora. Aí deu aquela euforia assim e tal. Aí eu já me coloquei no meu lugar de novo. Falei, não, beleza, lembrei. Deu tudo certo. Voltando lá. Quando a gente desceu a rampa, de novo, que acabou o show e a produtora veio e falou aquilo ali, que começou a vir um monte de mulher, cara. Puxava a camisa assim, não, quero tirar foto e tal. Falei, pronto, estourei. Esquece, sabe? E, mano, isso é muito louco. É um sentimento que, tipo assim, ele toma conta de verdade mesmo. E dali pra frente a gente começou a viajar, Santa Catarina, aí depois Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, até que eu conheci uma galera que eu fazia eventos também. Além da minha banda, eu fazia eventos próprios. Pra gente não depender de dono de casa, a gente ia, pegava ali, fazia a locação da casa com bar e tudo mais, e levava essa nossa galera que seguia a gente junto, né? Que acompanhava a gente, gostava do som que a gente fazia. E eles, cara, começaram a apoiar a gente, assim, e tal. E a parada foi crescendo. E a gente conseguiu criar um público maneiro, assim, legal. E essa galera
essa galera construiu a gente. E eu pensava assim comigo, eu falava, cara, olha que louco, cara. A gente só tá aqui porque alguém que gosta do nosso som. Então o que a gente faz eu sou muito pica. Sou bom no que eu faço e tal. E, gente, de verdade, não é ruim a gente reconhecer que é bom no que faz, né? Mas chega um certo momento em que a gente só tem que saber até onde é o limite. Tem que disso, dosar, né? tem que dosar isso. Tomar um Tem cuidado, que dosar isso, sim, né? É uma linha tênue muito... Acho que até comentei contigo que eu li um livro acho que foi do Paulo Vieira, que falava sobre o poder da autorresponsabilidade, que fala sobre assumir responsabilidade de coisas boas, mas também das coisas ruins, né? E lendo esse livro ali, aí eu coloquei isso na minha cabeça, falei assim, não, eu preciso reconhecer que o que eu faço é bom e tal, que não sei o que e tal. Enfim, resumindo essa parte, comecei a me envolver muito, e aí eu comecei a me encrencar com o negócio de mulher, a me envolver com muitas mulheres ao mesmo tempo, com droga, fumar maconha, a beber demais, muito. Eu bebia muito mesmo, tipo assim, até eu tinha um amigo que a gente brincava, a gente falava assim, e aí, vamos escovar os dentes hoje com qual? Olha que louco. Nossa. Olha que louco. Então, era pesado, mano. Era pesado. E cada vez mais, cara, que o tempo ia passando e essas coisas iam acontecendo, aquele vazio que eu falei pra vocês, ele ia aumentando, parecia que tava me engolindo. Me engolindo. E eu tive uma experiência paralela dentre esse tempo, que eu não quis falar ali no início pra vocês entenderem o porquê eu pulei essa parte. Porque isso foi uma coisa em que eu procrastinei muito. Esse vazio que eu tinha era uma dívida que eu tenho até hoje com Deus, em que eu coloquei no meu coração e eu sabia que eu tinha essa dívida com Deus, porque Deus me devolveu a chance de viver de novo. E a gente entra na parte muito louca da minha vida. Em 2007, eu tive um tumor no cérebro, no lado direito. E a descoberta desse tumor assim mudou totalmente a minha vida, mudou totalmente a minha rotina. Eu parei de estudar durante 2 anos. Eu tava nessa época eu estava no 8º ano, se eu não me engano. 8º ou no 7º, não vou lembrar agora exatamente. E isso muda a minha vida e muda a vida do meu pai também. Porque, como eu falei para vocês lá no início, meu pai estava no Rio Grande do Sul. E meu pai recebe uma ligação da minha tia dizendo: corre para cá que o teu filho tá com um tumor. E o meu pai abandonou tudo lá no Rio Grande do Sul. O pai estava muito firme lá na igreja, ele estava muito firme lá. E ele foi pressionado pela família que ele tinha construído lá. Ele casou novamente com uma moça. E a família dela, eles tinham um ministério lá no Rio Grande do Sul, né? E eles entregaram esse ministério lá na mão do meu pai para ajudar a auxiliar e tudo mais. E o pai era muito responsável, ele tinha muitas responsabilidades lá, né? E o meu pai chegou e falou para eles assim, meu filho tá doente, tá precisando de mim, e eu vou precisar me ausentar. E eles não aceitaram. E a esposa dele lá na época falou assim, escolhe eu ou teu filho. E obviamente ele me escolheu, né? E eu e meu pai, cara, é muito louco isso, porque nessa época nós éramos muito afastados, assim. A gente estava muito afastado depois quando ele foi morar no Rio Grande do Sul. E eu tinha muito na minha cabeça, assim, coisas que aconteceram entre ele e a minha mãe. Eu tinha muito ressentimento mesmo. A gente fica com as coisas mal resolvidas, né? Muito. Como tu contou no primeiro episódio. E ainda vai contar, né? Que tem exato. uma história muito louca ali. Exato. E como tu contou, assim, eu lembrava muito das coisas que aconteceram lá atrás, lá na minha infância e tudo mais. E o pai vem pra cá. Quando o pai chega aqui, ele se depara com a situação em que eu já tinha uma bola pra fora da cabeça ali do tamanho de uma bola de tênis. Uau. Era muito grande. E essa época foi uma época em que eu vi que, assim, só Jesus na nossa vida pra nos fortalecer, porque, cara, eu fiquei fraco fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, porque além de eu já estar carregando aquilo comigo, tinha gente na rua que fazia piada comigo, que eu tinha uma bola de beisebol na cabeça, que eu tinha... É mais ali onde a gente mora ali, que a galera é tudo sarro, mano. Tudo tira sarro, a galera não tem filtro, não tem aquele negócio assim, tipo, pô, o cara tem uma doença séria, saca?
Que na nossa época não existia o não bullying, tinha né? bullying, né? Não. A gente Na só... nossa época o bullying se chamava pedida. pedida. Na nossa época, o bullying vocês ouviam na hora da saída. E era também. isso. Exatamente. E para lidar com aquilo ali, foi muito difícil. Foi muito difícil. Não tem como alguém chegar e falar pra mim assim, ó, eu fui forte. Eu venci aquilo ali. Não tem como, cara. Não é nós ali. Não tem como ser nós. É impossível ser nós ali, naquele momento. A gente começou a fazer uma rotina de exame, Alisson, em que eu acordava 7 horas da manhã, ia pro hospital, eu saía 11, meia-noite, 1h da manhã. Exame atrás de exame, ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x. E na época o meu pai, nós tínhamos o convênio, né, pela polícia e tal. E o meu pai conversou com minha mãe e falou assim, cara, tudo que tiver que usar aí, usa. E o pai não tinha grana, porque para eu fazer a cirurgia, no meu caso era só cirurgia, tinha que levantar uma grana pesada na época, se eu não me engano. Naquela época eram uns 125 mil reais só a máquina que eles iriam utilizar para fazer o corte a laser, que ia ser de uma orelha até a outra. Eles iam abrir aqui atrás para retirar o tumor. E nessa rotina de exames, eu fiz um exame chamado angiorressonância. Se eu não me engano, talvez a galera aí da medicina que for assistir me corrija, mas eu acho que é isso. Angiorressonância é um exame que estuda as nossas veias. E o médico, eu lembro até hoje, quando eu cheguei com o resultado desse exame, o médico olhou pra mim e falou assim, eu quero conversar com a tua mãe e com o teu pai. E tu espera aqui fora. Ali eu vi que o negócio era muito sério. E eu falei pra ele assim, não, eu quero entrar. Tudo que tu for falar pra eles, eu quero que tu fale aqui, pra mim. Era um dos melhores neurocirurgiões, cara, da época, de Santa Catarina, Dr. Antônio Mussi. Ele trabalha, acho que aqui em Florianópolis ainda até hoje. E aí, cara, esse médico fala assim, há um risco muito grande, ele falou na minha cara, direto e reto, há um risco muito grande de haver um erro humano nessa cirurgia, na retirada. Eu posso errar qualquer coisa ali, centímetros, e tu virar óbito. Então eu com 15 para 16 anos, pensa na cabeça do cara. Todos os dias o meu pensamento era de morte. Todos os dias, irmão. Todos os dias. Todos os dias a morte, ela me assombrava, irmão. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia morrer. E se não fosse Jesus, cara, eu não ia estar aqui, cara, pra contar essa história. Eu não ia estar aqui. Porque o meu pai, ele fez uma oração que ele me perguntou assim, tu acredita que tu já tá curado? Ele não me perguntou se a gente vai fazer uma oração aqui e tu pede para Jesus para te curar. Naquele momento ali eu vi um exemplo de fé muito grande no meu pai, através da vida dele, né? Porque ele me perguntou, ele falou assim, tu acredita que tu já tá curado no nome de Jesus? Eu falei sim naquele momento. Só que não era o que eu tava acreditando naquele momento. Não era mesmo, não era. E ele faz a oração. Ele faz a oração. Só para vocês entenderem, eu fui para o hospital às 9h30 da manhã, com a cirurgia marcada para as 10 horas. O médico chega por volta de 1h30, 2 horas. Pensa na minha agonia. Essa hora parece que o tempo não passa, né? Pensa na minha agonia, cara. E os meus amigos ali segurando as pontas, cara. A minha família, minha mãe, meu pai comigo ali, segurando as pontas. E eu vi assim, aquele verdadeiro amor, assim, aquele cuidado. Eu vi naquele dia o que Jesus estava fazendo, que ele estava mostrando, ó, isso aqui foi o que permiti. Tá a tua família, tá os teus amigos. E ali ele me mostrou
que tudo de errado que eu tava fazendo, que eu tava afastado da minha família, que eu tava me afastando dos meus amigos de verdade, que eu tava iludido com outras coisas, sabe? Que eu tava botando meu foco em outras coisas que realmente não tinham um real valor. E aí o pai faz a oração. Na noite anterior à cirurgia, eu tinha mania de ficar pressionando a bola, né, do tumor no braço do sofá, porque dava muita coceira. E chegou um determinado momento da noite, eu dei um berro assim, falei, ô mãe! E ela já se levantou, o que foi? Eu falei, mãe, passa a mão aqui na minha cabeça. Ela passou a mão na minha cabeça e começou a chorar, cara. A chorar muito, 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 muito. E eu falei assim, mãe, será que aconteceu, mãe? Será que esse negócio entrou agora, mãe? Será que vai acontecer aquilo que o doutor Antônio falou? Será que vai pressionar minha veia? Será que eu vou morrer? E eu fiquei com isso. Só que a oração do meu pai, ela foi muito transparente. Deus, tu acredita que tu já tá curado porque Jesus já tinha mostrado pro meu pai que eu tava curado. E o meu pai não sabia, porque ele não botou a mão na minha cabeça nem nada. Eu não tinha falado pra ele que a bola tinha sumido na noite anterior. Uhum. E aí, eu vou pra cirurgia. O médico chega ali por volta de 1h30, 2h. E ele assim, Everton, onde que tá o exame que eu pedi pra te fazer? Tinha sido um raio-x. De todos os exames, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ele pediu um raio-x e eu não entendi o porquê que ele pediu um raio-x. Eu não sou médico, cara. E eu fiquei ali questionando e tal. E eu falei assim, doutor, eu preciso contar uma coisa pro senhor. Aí ele assim, o que foi, Everton? Tu tá bem? Eu falei assim, doutor, não sei, eu tô muito confuso. Passa a mão aqui na minha cabeça, a bola sumiu. O médico ficou abismado na hora. Na hora, ele ficou abismado. Como assim a bola sumiu? Eu falei assim, olha aqui. Aí ele passou a mão na minha cabeça, cara. E eu lembro que ele ficou estagnado durante 1 minuto e pouco, assim. E ele ficou assim, ó. O que aconteceu? Isso aí a medicina não explica, né? E ele falou assim, cadê o exame? E ele pegava o exame, cara, e botava na luz assim, ficava olhando o exame e tal. Porque nos outros exames mostrava muito claro a bola que tinha, enorme, cara. Eu tenho um buraco no crânio, vou mostrar pra vocês a tomografia computadorizada. Tem um furo, parece um tiro no crânio. E ninguém soube explicar o que é aquilo ali. Porque até onde eu sei, a massa, ela não atravessa o crânio. O crânio é osso, é um material mais concreto, certo? Certo. Tem um furo no crânio. E ninguém soube explicar o que era. E a bola já não estava mais ali, irmão. E aí, cara, o médico fala assim pra mim, aguarda aqui. Eu já tava com aquela roupa do operatório, da cirurgia, do pré-operatório. Eu lembro ainda de uma situação muito hilária que eu saí no corredor, eu não sabia. Eu amarrei aquela roupinha, só que a nossa bunda fica de fora ali, né, mano? Eu andei de bunda de fora no hospital. Olha só, olha aí, pessoal. Quer dizer, não olha, pessoal. E nem imagina, pessoal. E eu fiquei andando, cara, e as enfermeiras ficavam olhando assim. Esse aí tá maluco mesmo. Esse aí, eu acho que alguém deu o medicamento errado. Era pra estar no CAPS e tá aqui, ó. Cara, isso é muito pra descontrair. Eu não sou um cara de chorar fácil, assim. Eu tava vindo assim no caminho, olhando assim, né, cara? Como é doido, cara. E ele volta, ele retorna. Aí ele olha pra mim e ele fala assim, eu lembro das palavras dele como se fosse hoje. Arruma todas as tuas coisas e vai pra casa que tu não tem mais nada. Meu Deus, cara. Que doideira. Tu não tem mais nada, cara. Meu Deus. Quando ele falou aquilo ali pra mim, cara, eu não sei explicar pra vocês a sensação que eu tive. Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu saía correndo. A reação que eu tive foi fazer o que ele falou pra mim fazer. Eu arrumei todas as minhas coisas e meus amigos, minha família lá fora do hospital, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu nada. E ele falou assim pra mim, faz um exame de 6 em 6 meses pra rotina, porque a gente
vai se reunir com a diretoria do hospital pra gente estudar o teu caso, porque ninguém sabe explicar o que aconteceu. Ninguém sabe explicar. Aí meu pai me olhou bem sério e falou assim, não, tem alguém que sabe explicar isso aí. E você já sabe quem é. Caramba. E aí eu vou pra casa, cara. Me pergunta qual foi a vez que eu pisei no hospital pra fazer esse exame de 6 em 6 meses. Nunca mais. Dali eu agarrei que realmente eu tava curado e que Jesus tinha me dado uma oportunidade de viver novamente pra fazer algo diferente pra ele. E eu não entendia qual que era o meu propósito. De fato, eu não entendia. Eu fui entender o meu propósito, infelizmente ou felizmente. A gente sabe que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Talvez seja uma estratégia dele. Talvez seja do querer dele que eu tivesse entendido somente agora. Porque eu também, naquela época, eu realmente não estava preparado. Eu ainda hoje não me sinto preparado. Mas, de fato, hoje eu tenho mais clareza de qual que é o meu propósito. E ele... E aí ele me deu essa oportunidade, cara. Só que, pasmem, eu, ser humano, carne, eu não cumpri nada. Ah, não, pasmo não. Eu não Conheço, Eu não... me conheço alguém que... E eu realmente, cara, naquela época que era pra eu já ter me agarrado com ele, ter feito valer todos os dias a chance que ele me deu de viver novamente, eu voltei pra tudo que eu tava fazendo novamente e foi pior. E eu me envolvi em coisas muito piores. E quando eu vi, não tinha mais... Pra mim, assim, não tinha mais uma saída, porque eu comecei a me atrapalhar dentro da banda. Eu já não queria mais compromisso com nada. E eu sempre fui um cara de trabalhar. Eu tinha música mesmo como um hobby, assim, como uma opção daquela válvula de escape que eu falei pra vocês. Pra mim, eu tinha que trabalhar de segunda a sexta na empresa que eu trabalhava. E chegar sexta à noite, eu bater o horário comercial, vamos tomar uma, vamos fumar, vamos atrás de mulher, vamos... Sabe? E aí, cara, passou esse tempo, passou um tempinho mais, eu começou a arder no meu coração um desejo. E aí ali, mesmo longe, mesmo afastado dos caminhos, eu comecei a sentir um temor muito grande no meu coração. Primeiro, que eu já sentia uma vergonha enorme toda vez que eu passava na frente de uma igreja. Eu olhava para a igreja assim, parecia que tinha uma coisa fazendo assim para mim, ó, vem, me chamando. E eu acho que eu já comentei isso contigo, né? Uhum. Eu baixava a minha cabeça assim. Tinha vezes de eu passar, cara, com um copo de uísque na mão, muito louco, com os amigos abraçados. E aí os caras, naquele auê, eu olhava pros caras, ei, calma aí, aqui não. Eu pedia pros caras ficar em silêncio por conta daquele temor que eu tava tendo ali, aquele negócio que tava me tocando. E aí eu comecei a, esporadicamente, fui apresentado à igreja, nossa igreja maravilhosa, Mais de Cristo. Deixar um abraço para nossa igreja, os nossos pastores, né? E através da vida desse irmão, Tiago, que eu sempre falo para ele, às vezes eu agradeço ele, e ele fala, cara, a gente precisa agradecer Jesus, eu sei. Eu falo pra ele, eu sei que a gente precisa agradecer Jesus, mas eu preciso... Porque o Alisson me fala isso também. Mas eu preciso... eu preciso te agradecer, porque Amém, se não fosse o teu sim, eu nunca teria sido alcançado. Porque eu sei que eu ia estar lá no mesmo lugar que eu me encontrava naquela situação. E aí o Thiago começou a vir de um jeito mansinho, como Jesus é, né? Vinha, conversava comigo, e aí, mano, como que tu tá? Como que estão as coisas e tal? E aí eu abri uma situação pra ele em que eu tive uma briga muito séria com a minha mãe. Eu acho que foi aí que a gente se aproximou. Foi. Porque, na verdade, eu e o Thiago, a gente já se conhecia de moleque. A gente cresceu junto ali no mesmo condomínio, a gente jogava bola junto e tal. Só que a gente não tinha aquela amizade de tipo, e tal. Ele tinha os brothers dele mais próximos, eu tinha os meus brothers mais próximos. Uhum. Só que, no final das contas, a gente sempre se encontrava lá dentro do condomínio e tinha uma certa comunhão, né? E eu lembro, o Thiago, uma vez, falou assim, cara, vamos lá na igreja lá. Vamos lá na igreja, na nossa igreja, lá no Alive e tal. E eu tava indo na igreja, eu fui umas 2 vezes com uma amiga nossa em comum, a Lê. Eu fui com ela e com a mãe dela, ela me convidou pra ir.
E aí a primeira vez que eu fui, eu sentei a mensagem, cara. Sabe aquele negócio assim, aquela luz assim, ó, que sobe em cima de ti, o resto apaga, parece que é contigo. É contigo, assim, não, ó. Parecia que só tinha eu lá na igreja e o pastor tava aqui, ó. Murilo, recebe, aqui, é isso, aquilo. E tudo aquilo ali, cara, foi tocando no meu coração, foi me moldando. Eu fui começando a ter um entendimento. Só que até então, o Thiago começou a me convidar para ir pro GC. Eu nunca tinha feito parte de nada parecido. Nada. E aí ele sempre me convidava. Eu falava, mano, quando der, eu apareço lá. Quando der... Qualquer dia eu vou. E aí fui uma primeira vez. Aí na primeira vez que eu fui, mas aquele meio barro, meio tijolo. Em cima do muro. Porque eu fui para lá e depois eu tinha compromisso. Mas pelo menos eu fui honesto com ele, né? Eu falei, mano, Sim. eu vou aí, mas depois daí eu vou tocar, vou pra noite, né? E eu acho que foi exatamente aí que Deus usou a vida do Thiago pra ir ministrando ali e me ajudando, me orientando, né? E o Thiago fez um convite pra mim que eu entendi que era uma oportunidade de eu me aproximar mais de Jesus. Até pela forma que foi. O GC realmente ele tem esse poder. Pra galera que não conhece o GC, a gente indica muito porque é uma forma de ter uma comunhão, é uma forma, digamos, mais tranquila assim, de a gente ouvir a palavra de Deus e a gente começa a receber uma orientação bacana, um direcionamento onde a gente vai lá, escuta testemunhos que a gente vai se identificar, que a gente vai... pô, cara, isso aí aconteceu comigo também. Como que tu... como que tu... Como é que tu fez pra... como que tu lidou com essa situação, né? E aí, cara, eu pego e começo a entender. Eu preciso tomar uma decisão. E aí, através das ministrações ali, tanto do GC quanto indo na igreja ali, uma vez ou outra e tal, eu começo a entender que era para eu tomar uma decisão. Que não era para eu estar lá fora e estar aqui ao mesmo tempo. Que infelizmente, né? Não tinha como acontecer isso. E aí, chega um determinado dia em que eu estava lá, numa segunda-feira, eu tinha ido para o GC, tinha escutado a palavra de Deus, Deus tinha falado comigo. E mesmo assim eu cheguei lá, cara. Falei, quer saber? Não quero saber de nada disso, não. Eu vou continuar minha vida aqui, é isso aqui que eu gosto de fazer, me dá dinheiro, não me falta nada, tá tudo certo. E aí eu comecei a encher o canequinho, comecei a beber, comecei a ficar muito louco no meio do pagode. E chegou um determinado momento em que eu tava com o copo de uísque na mão, cheio, cara, cheio. Eu tava cheio de loucura na minha cabeça naquele dia. E aí eu escutei a voz do Espírito Santo falando comigo no meio da casa noturna que eu tava tocando. E ele falou assim, a partir de hoje acabou. Chega. Ou vai ser comigo, ou não vai ter mais. E aí eu entendi. Eu entendi que era pra mim largar tudo que eu tava fazendo de errado. E como o Thiago falou aqui, acho que até o Alisson também falou, que foi muito fácil largar as coisas e atender ali aquele chamado. Para mim também foi muito fácil isso. Eu cheguei em casa, eu lembro na estante de casa, eu tinha muita garrafa de uísque, narguilé, tinha maconha guardada. E eu chego e jogo todas as garrafas de uísque fora, no tanque, assim, começa a sentir um temor assim, muito grande. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida a partir de hoje. E aí conversei contigo, né? Uhum. Cara, é isso que eu quero, preciso da ajuda de vocês aqui, quero participar aqui. Agora vou sair de lá, vou viver só do meu trabalho, né? Pra quem não sabe, eu sou formado em design gráfico, já sou profissional da área, já trabalho já há quase 7 anos com isso. E eu não estava dando o devido valor pro meu trabalho, cara. Eu estava me perdendo cada dia mais, porque eu ia tocar, eu chegava em casa muito louco, eu não produzia no outro dia.
Eu não tinha cabeça para pensar, porque quem trabalha com criatividade precisa estar com a cabeça fresca. Eu nunca estava com a cabeça fresca, porque aí envolvia problema de família, tinha que ir lá ajudar a resolver os problemas de família, problema de amigo. E os meus problemas eu esquecia. Eu esqueci totalmente de mim, cara. Chegou um momento em que eu só vivia para os outros, assim. E aí eu comecei a entender que eu tinha que me posicionar ali dessa forma. Comecei a fazer o discipulado primeiro, né? Eu acho que foi o discipulado do... Não, foi pro retiro. Primeiro foi o retiro, isso, né? Depois do discipulado. Isso. Aí lá foi bom. Aquele retiro. Aí Aí a gente... lá foi A gente foi no retiro, eu tive maneiro. um encontro muito massa com Jesus, assim, e ali eu fui... muito massa. Muito massa. Ah, pessoal, não posso falar, mas foi muito massa. Foi muito massa. Mas aproveitando, se quiser, matar a curiosidade, se inscreve e vai. Março Isso, tem, tá aí, tá acabando. Exato. 18 e 9 de março. Exato. E lá eu fui curado de muitas coisas, muitas feridas que eu achava que não tinha. O egoísmo, principalmente, cara, era uma coisa que eu achava que eu nunca... Eu, egoísta, não, pô, sou um cara que tem um coração bom. Quando os outros vêm aqui, eu ajudo. Quando a minha família pede ajuda, eu ajudo. Quando alguém me pede um dinheiro emprestado, eu empresto. Às vezes eu dou. Só que aí eu parava pra pensar e eu falava assim, tá, e eu? E a minha família? E a minha esposa? Será que eu tô fazendo da forma correta? Será que eu tô colocando prioridades? E eu errei muito, cara. Eu errei muito. Muito mesmo. Eu apanhei, eu fui massacrado, assim, pelos meus erros, porque aquilo tomou conta de mim, assim. E cada vez mais Jesus ia me mostrando assim, tá vendo como tem coisa aqui pra ser curada ainda? Tá vendo como tem coisa aqui que dói? Olha só o que eu vou fazer agora. E aí parecia que ele ia lá e colocava o dedo assim na ferida, assim, olha aqui isso aqui. Olha só como dói. E lá no retiro eu tive essa experiência, cara, porque eu nunca tinha ido tão profundo em coisas que eu não sabia que eu tinha, coisas da minha infância, assim, que eu acessei. E que chegou um determinado momento, assim, que a gente teve uma pausa lá, assim, no retiro, e eu fiquei refletindo, eu falava assim, cara, como eu pude ser tão egoísta, assim, a ponto de não enxergar essas coisas? Como eu pude ser um filho horrível pra minha mãe, cara? Como eu pude ser um irmão ausente, negligente, displicente, sabe? De ver as coisas acontecendo e... não tô nem aí também, ninguém me ajuda em nada. Ninguém nunca fez nada por mim. Mas não é isso que Jesus nos ensina, né? Não é isso que ele deixou pra gente. E um dos mandamentos é aquele, né, cara? Ame o teu próximo como a ti mesmo. É muito difícil amar o próximo. Principalmente quando esse próximo, ele já pisou em ti. É muito difícil. O próximo que a gente ama é de boa, né? Agora esse é o fácil. próximo que a gente tem um ranço. E essa foi uma das coisas que foi muito difícil pra mim. Muito difícil de entender. Cara, como que eu vou amar alguém que já pisou tanto em mim? Que já... Sabe? E aí Jesus me mostrava cada vez mais assim. Lembra quando aconteceu isso e aquilo? Lembra quantas pessoas estiveram do teu lado? Lembra quantas pessoas estenderam a mão pra ti? Pessoas que nem te conheciam. Pessoas que nem eram tão próximas, mas que se colocaram disponível para te ajudar. E aí eu comecei a entender o real sentido de tipo, pô, eu preciso amar o meu próximo de fato, de verdade. E amar o próximo eu entendo, não é aquele negócio de tipo, eu te amo. Não, cara, através de uma atitude. Uma conversa. Às vezes a pessoa está precisando de uma conversa, às vezes a pessoa está precisando desabafar. Seja ouvido. Né? Ouça mais do que fale, né? No marketing a gente fala muito sobre isso, né? Ouvir mais a dor do outro para depois chegar com a solução. Geralmente a gente quer falar sem parar e às vezes a gente não escuta. E eu não era um bom ouvinte, cara. Eu não era de verdade. Não era um bom ouvinte. E eu também, por muito tempo, priorizei as minhas dores e os outros que se lasquem. Que chore a mãe dos outros e não a minha. E aí...
Jesus me pegou e foi fazendo assim, mano. Ó, o outro precisa aqui, ó, de ti. O outro precisa disso também. O outro precisa de compreensão. O outro também precisa de amor. Outro... Enfim, gente. Eu comecei a aprender muita coisa. Muita coisa. Agora trazendo o contexto da nossa igreja. É isso que eu ia... Não é porque é a nossa igreja, não é porque... Eu sempre fui um cara que nunca fiz excepção de placa de igreja e tudo mais. Eu sempre gostei de ir. O pai sempre me ensinou. Ele falava assim, cara, vai onde tu se sentir bem, onde tu sentir que Deus está falando contigo. Abre teu coração, abre a tua mente. Tenta não se distrair com outras coisas. Se tu sentiu que Deus está falando contigo, se tu sentiu, aí, ok, tudo certo. Eu já fui em vários lugares que eu me senti bem também. Só que a nossa igreja, ela me abraçou de uma forma assim, cara, muito especial. Muito mesmo, porque eu sempre fui, como eu acabei de contar aqui, uma parte da minha história, eu sempre fui um cara que sempre fui muito rodeado de amigos, entre aspas. Eu sempre fui rodeado de muita gente, de muito tapinha nas costas, sabe? E essa era uma coisa que eu gostava de fazer, cara. Eu tinha agonia de ficar dentro de casa. Eu sempre queria estar na rua, fazendo alguma coisa, bebendo, com a galera, fazendo música, numa praia, trilha. E sempre fui um cara que gostei muito dessas coisas. E quando eu escutei a voz de Deus lá naquele dia, lá na casa noturna, eu falei assim, Senhor, eu vou abandonar tudo aqui que o Senhor está pedindo para mim. Mas são duas coisas que eu peço para o Senhor. Coloca no meu caminho gente que vai suprir esse lance dos meus amigos, porque eu consigo entender, graças ao Senhor eu consegui entender que pessoas que caminhavam comigo não vão caminhar mais, certo? Vão se afastar, e isso foi fato, cara. Todo mundo sumiu, todo mundo. Dos meus amigos, todo mundo sumiu. Eu tenho amigos hoje que eu tenho contato. A gente tava conversando sobre isso, né? Eu tenho amigos que eu tenho contato até hoje, eu amo a vida deles, cara. E a gente sempre teve muito próximo, assim. Mas eu tinha muita gente ao meu redor que eu achava que era meu amigo e que seria eternamente... negão, escolhesse entrar pra igreja? Então tá, aqui tu não cola mais com a gente não, mano. E o meu telefone, um dia era cheio de mensagens que eu até, às vezes, esquecia de responder os outros. E uma outra manhã eu acordo e o meu telefone vazio, sem mensagem, sem preocupações, sem e aí, como é que tá? Sem um simples, e tá vivo? Sabe? E aí Deus foi muito bom comigo, que me apresentou vocês, me apresentou a galera da nossa igreja, amigos que eu tenho aprendido muito, que eu trago pro meu dia a dia como inspiração. É como eu falo assim, cara, a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai ter os nossos erros, o nosso lado humano ele grita, a gente vive uma batalha espiritual muito grande todos os dias. Todos os dias a gente precisa renunciar, a gente precisa fazer escolhas todos os dias. Ainda à tarde hoje eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. Tudo depende de uma escolha que eu faço. Se eu deixo de tomar essa escolha, se eu deixo de tomar essa decisão, se eu deixo de tomar essa decisão, também é uma escolha minha. Saca? E eu tive que tomar algumas decisões que doeram muito no meu coração, principalmente de me afastar de alguns amigos. Uns entenderam, outros nem tanto. Outros também nem sentiram falta. E que bom, porque, né, realmente Deus, ele coloca ele deixa permanecer na nossa vida quem realmente vai ser necessário, né, que vai agregar ali pro nosso crescimento e tudo mais. Só que ao mesmo tempo ali, cara, ele foi muito bom e colocou pessoas assim muito boas, pessoas que me ajudam quando bate aquele cansaço, bate aquela fraqueza, né? E eu sou muito grato por isso, cara. Eu de verdade, assim, sempre falo pra ti, né, que eu nunca vou cansar assim de me agradecer, porque eu sei quem eu era antes, cara. Eu reconheço todos os dias. Às vezes vem pessoas apontar em algumas situações, que isso e que aquilo. E eu sempre respondo, cara. Eu nunca vou esquecer de quem eu era. Isso sempre vai fazer parte do meu passado. Todos os acertos que eu
que eu tive, todos os erros que eu cometi, eles sempre vão ficar registrados na minha história, né? E o que eu falo até pra galera de casa, o que importa é o que a gente começa a fazer daquele momento em que a gente resolve abandonar as joelhas práticas, né, pra frente, né? E reconhecer, cara. Quando a gente reconhece ali os nossos erros e a gente se coloca à disposição de uma real mudança, de realmente buscar, as coisas acontecem, de verdade, tá, gente? Isso é um fato. Eu faço um desafio para vocês de se colocar à disposição, abrir o coração para Jesus, dar uma oportunidade para Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer a diferença na vida de vocês e vocês vão sentir, cara, vão sentir. Mas, pelo amor de Deus, não façam igual alguns amigos. Cara, quero ir nessa igreja aí porque eu vi que tu comprou um carro, eu vi que a tua vida melhorou um pouco. Mal sabem eles o perrengue que é diariamente, mal sabem eles quantas montanhas russas a gente tá dentro. Até porque mal se fosse sabe. assim, todo mundo era crente hoje, né? Né? Pois é. Venham com o coração realmente disponível para receber uma palavra que vai mudar a vida de vocês, que vai fazer vocês refletirem, que vai mudar o caráter de vocês, que vai mudar a forma de vocês pensarem, que vai mudar a forma com que vocês lidam com os problemas, que vocês lidam com as dificuldades. Eu falei aqui no primeiro episódio que eu tenho entendido muito sobre dependência em Cristo. É uma coisa que é muito difícil, a gente não acerta todos os dias, mas é uma coisa que vem me ensinando muitas coisas, e todas as vezes que eu me permito deixar Cristo conduzir a minha vida, eu vejo a diferença das coisas, eu vejo a resposta, eu vejo muito a mão dele assim, cara. E se não fosse a mão dele, meus irmãos, o Everton não estaria aqui para contar essas histórias. Mano. Top, mano. Top demais. Cara, Pancada. pancada. Mais uma. Mais uma. Cara, muito bom ouvir com riqueza de detalhes, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto dos detalhes. Porque o Everton falou várias coisas que eu já tô pensando assim, peguei a chave, vou sair daqui e vou aplicar. E isso que é o bacana, galera, de você, como o Everton falou, tá disponível, sabe? Tá com o coração sensível, tá? Porque assim, a grande verdade é que Deus, ele nunca deixou de falar e, gente, ele nunca vai deixar de falar, nunca. Só que os nossos ouvidos, às vezes, estão ocupados com tantas coisas que a gente não consegue escutar. Sim. Sabe? Então, né, o Everton falou várias coisas aqui, mano, que eu fiquei só olhando assim. Sabe? Assim, aprendendo de verdade. Então, daí a importância da gente ter uma boa roda de amigos, a importância da gente se colocar à disposição para que, como o Everton falou, Jesus faça nas nossas vidas. Mas o que ele vai fazer? Ele que sabe. Eu não estava lá quando ele criou o mundo, então eu não dou palpite. Para mim, isso basta, sabe? Então, cara, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o tempo que ele vai fazer, ele sabe a maneira, porque de verdade é sempre o melhor. Eu ouvi o testemunho hoje do Everton, tinha um plano, só que o plano de Deus era melhor. Muito melhor, inclusive. Muito melhor. E isso acontece com todos, aconteceu comigo. Eu tinha o plano, gente, eu tinha um plano perfeito. Hoje eu vivo coisas que eu olho, uau, o plano de Deus de fato era muito melhor. Então que a gente possa realmente estar atento a isso, com o nosso coração aberto, com o nosso coração disposto a de fato viver o que a palavra nos ensina. Vou falar de novo, não é fácil. Tem dia que dá umas crises de identidade na gente, tem dias que são mais pesados, mais difíceis. Mas em todo tempo, Deus ele está com a gente, em todo tempo ele se mostra de várias maneiras. Gente, pelo amor de Deus, uns ele cura de um tumor. O que alguém pode querer mais, sabe? Então, pra mim é isso. Deus é maravilhoso e o resto é história, cara. É isso. Nesses dias aí, cara, que a gente às vezes não consegue enxergar, cara, é que a gente prova do nosso egoísmo, que a gente não olha pro lado, cara. Sim. Olha só um pouquinho pro lado ali. Coloca o teu ouvido disponível só um pouquinho, porque Deus ele fala. Às vezes a gente espera uma forma extraordinária. Meu Deus, o céu vai abrir, vai aparecer um arco-íris com uma mensagem bem grande lá, ó. Vai para tal lugar, faça isso. Não, e às vezes
Tu encontra alguém na rua, a pessoa te troca uma palavra contigo e Deus tá usando aquela palavra ali para falar contigo. É na simplicidade, né? Muito. E aí muitas vezes a gente quer milagre e maravilha. Sim. E aí não acontece, mas tipo, nem o básico a gente tá fazendo. Eu ia falar isso, nem tipo assim, o mínimo, né? O simples assim, sabe? Tipo, tu quer tanta coisa, mas tipo, nem o mínimo tu tá fazendo. Então, que a gente possa estar disposto, posicionado, porque realmente, mano, a Bíblia vai dizer que a fé move montanha, né? Onde é que tá a nossa fé? E uma última coisa que eu queria reforçar, a gente falou sobre isso ontem no nosso GC, cara. Eu saí do GC ontem assim, com a minha cabeça, sabe aquela assim aí... medita nisso aqui, ó. Medita nisso aqui. E eu falei sobre isso aqui nesse meu testemunho. Saibam escolher as pessoas que vocês andam do lado, cara. Porque quando a gente tá com algum problema, às vezes a gente quer levar para alguém que não vai ter nada para oferecer para ajudar nessa situação, cara. Procurem pessoas que realmente têm um propósito de vida claro, pessoas que seguem a Cristo, pessoas que se dedicam a viver as coisas de Cristo. Porque quando tu for pedir ajuda, essa pessoa ela vai te dar um direcionamento legal. De fato, não vai ser passado a mão na tua cabeça, não espere isso, né, Thiago? A gente fala muito sobre isso, né? Não espere que alguém passe pano, mas que de verdade a gente possa aprender cada dia mais com os nossos erros, se possível, não cometê-los, né? Vai ser bem legal se não cometer, mas se cometer, que a gente consiga de verdade procurar alguém para conversar, para trocar uma ideia, para que essa pessoa consiga de fato ajudar a gente de uma forma legal, de uma forma que vai ser baseado ali numa palavra verdadeira, não em algo distorcido ou algo com uma opinião própria, sabe? Esse é o recado que eu tenho para deixar, cara. Fechou. Top. É isso, galera, é isso. Forte. Obrigado a todos vocês que nos assistem. Everton, obrigado, cara, pelo teu testemunho, pela sinceridade, pelos detalhes, que é isso que... Não é que é isso que nos edifica, mas isso também nos edifica e nos ajuda bastante. Tiagão, obrigado pela presença. Tamo junto, mano. Você não é só motorista, viu? Cria. Amém. Piadinha interna. Cara. Gente, é isso. Agradecendo mais uma vez aqui a galera do QI Produções. Vamos deixar ali o link, né? Na descrição do vídeo ali. Os arrobas ali certinho. Pra você entrar em contato aí, caso você precise. Se você não precisar, indica pra alguém. Porque eu tenho certeza que daqui podem sair muitos conteúdos que vão abençoar milhares e milhares e milhares. Esse é o foco. Nada que a gente faz aqui é pra nós. Eu vou durar, sei lá mais quanto tempo, mais 40, 50 anos, sendo bem otimista. Mas que o que a gente faça aqui possa ecoar. Sim. E a internet hoje nos ajuda a isso, a colocar tudo que Deus tem depositado dentro da gente pra fora para que isso ecoe. Então, se você também tem esse desejo, o lugar é aqui. Fechou, gente? Fechou. É isso. Nos sigam lá no Instagram. Essa semana vai ter uns conteúdos maneiros ali. A gente vai lançar uns conteúdos legais. Segue a gente lá. Sexta-feira o segundo episódio vai ao ar, é isso? Sexta, dia 21, meio-dia. Segundo episódio está no ar. Aí, ó. Os caras estão... Já tá no E forno. como o Alisson disse no início, não se esqueçam de se inscrever no canal, de nos seguir nas redes sociais. Se você assistir esse vídeo, se você estiver assistindo esse vídeo, talvez, sei lá, em 2030, compartilha aí. Isso aí. Compartilha para mais gente. Ainda vai ter eu compartilhar, eu creio. Eu creio também, em nome de Jesus. Compartilha esse vídeo aí, é isso. Valeu, galera. Beijo grande, abraço. Valeu. Deus abençoe. Valeu, gente.